Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que assistem às aulas da segunda série do ensino médio pela Secretaria de Educação do Piauí e acompanham as aulas nas unidades atendidas pelo canal nos 224 municípios do nosso estado. A todos aí o meu boa noite, aos nossos professores presenciais que nos auxiliam também, nossa equipe técnica e aos nossos alunos que também acompanham pelo YouTube, né? A plataforma também transmite e armazena as nossas aulas. Boa noite a todos. Nossa aula de linguagens, análise linguística está começando agora. E na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com relações semânticas, né? Uma das mais, vamos dizer assim, notórias expressões da nossa língua é trabalharmos com os vocábulos dentro dos sentidos que eles representam. Além dos sentidos que eles vão representar, a gente pode encontrar a formação de enunciados que têm uma necessidade de substituição ou por palavras muito semelhantes ou que têm o mesmo sentido, ou então nas construções antitéticas em que nós precisamos opor aí informações contrárias. Ainda temos que prestar atenção nas nossas palavrinhas que podem muitas vezes ser pronunciadas de uma mesma forma, mas possuem significações diferentes, né? Ou aquelas muito próximas, muito parecidas. Hoje a gente vai falar de uma quantidade muito grande de representações semânticas, para a gente falar sobre o sentido das palavras e as várias possibilidades de aplicação. Nós trouxemos hoje as relações semânticas de antonímia, sinonímia, paronímia e homonímia. Na próxima aula, na semana que vem, porque a gente tem 2 aulas hoje no nosso momento, a gente reforça essas e trabalha a hiperonímia e a hiponímia, tá? Então, são muito interessantes, é muito interessante esse conceito de relações semânticas, gente, porque vai nos auxiliar bastante na produção, principalmente de textos, né? Textos dos mais diversos, que precisam manter a sua coerência e, principalmente, continuar tendo coesão, mas precisam evitar, por exemplo, situações que possam ocasionar determinados elementos, né, que não são muito satisfatórios, como ecos, perdas de sentido, repetições, ambiguidades. E para isso a gente vai fazer a utilização de todos esses termos que nós vamos encontrar. Na maior parte dos textos, que não sejam textos expressivos, né, que nós não tenhamos que ter uma linguagem carregada intencionalmente de sentidos, nós vamos poder trabalhar aí esses formatos, essa aplicação desses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira cartela de conteúdo. Semântica, gente, ó, relação semântica. As palavras estabelecem relações semânticas entre si, ou seja, que é isso, professora? São estabelecimentos de relações de sentidos e significado umas com as outras, tá? Essas relações podem ser de proximidade. Por exemplo, nós temos o vocábulo garoto e temos o vocábulo menino. Essas 2 palavras, elas se aproximam porque elas são muito próximas. Elas representam a mesma identificação de sentido, só que com estruturas diferentes, com representações semânticas diferentes, né? Então, a gente vai poder identificar o significante com os seus significados, ou os significantes com o seu significado. Então, o significado de representar uma criança, um ser aí de uma faixa etária limitada, nas primeiras fases da vida, podem ser trazidas através de várias significações, de significados, ou de significantes. Por exemplo, o nome menino, o nome criança, o nome garoto. Todas essas palavras, elas estabelecem uma relação de proximidade, de semelhança. Mas também podemos ter outras relações, relações de contrariedade, relações de hierarquia, porque um significante, por exemplo, ele pode ser amplo, mas as demais palavras que a gente utiliza no campo semântico
podem ser restritos. Aí a gente pode criar uma cadeia do restrito para o mais amplo ou do mais amplo para o mais restrito. Vai ser a base lá da hiponímia e da hiperonímia, tá? Então, a gente vai também identificar todos esses aspectos importantes e necessários. A primeira relação que nós vamos trabalhar hoje, gente, é a relação, é o grupo aí, ó, de identificações das relações que nós vamos aí estabelecer. Nós temos a relação sinonímia, tá? Onde a gente vai encontrar aqui, ó, os sinônimos das palavras, tá? Aqui, ó, palavras sinônimas. A relação de antonímia, que é quando nós utilizamos antônimos ou palavras antônimas. As relações de homonímia, paronímia, que são palavras que a gente vai poder perceber que têm semelhanças na fala e na escrita, mas sentidos diferentes, né? E os hiperônimos e hipônimos, onde nós vamos encontrar as hierarquias que a gente acabou de comentar aqui. Na questão da sinonímia, gente, nós vamos poder fazer a busca por palavras que possuem significados semelhantes. Por exemplo, comum e normal são dois sinônimos, são duas qualidades, dois adjetivos que nós podemos atribuir como sinônimos. Algo comum é algo normal. Então, a gente pode identificar aí o contexto, a significação muito próxima do primeiro significante, que é o comum, ao segundo significante, que é o normal. Nós temos também a palavra empenho, dedicação. Você se empenhar em algo é a mesma coisa de você se dedicar a algo. As duas palavras, elas possuem semelhanças nos seus significados, portanto, elas são sinônimas, tá? As palavras antônimas, elas possuem significados contrários, tá? Calmo é contrário a agitado. A gente vai, inclusive, perceber que a gente precisa identificar com clareza essa contrariedade, porque elas não podem ser diferentes, elas precisam ser opostas, né, nas suas significações. Lucro é o contrário de prejuízo, né? Então, quando a gente constrói aí os antônimos, nós estamos trabalhando com palavras que têm essas significações contrárias. Já já a gente vai melhorar aí. Boa noite aos nossos alunos lá de São Pedro do Piauí, os nossos alunos também de Palmeira, né, Queimada Nova e Betânia e Sigefredo Pacheco, que estão ligados aqui aos às nossas salas, né, que funcionam aí nas unidades da rede Seduc, né? Temos kits que abastecem aí unidades em todas as 224 municípios do Piauí, né? É muito município. Um projeto muito interessante. Bom, aí nós temos a homonímia, gente. As palavras homônimas, elas têm muita semelhança entre sons, escritas, mas elas são completamente diferentes, tá? Em relação ao seu significado. Então, veja, rio, o rio de águas claras. Eu rio de você. Não tem dúvida em relação, por exemplo, à pronúncia. O rio, que é aquele aspecto geográfico, né? O curso de água, ele tem a mesma pronúncia da primeira pessoa do verbo rir, né? A mesma, não muda nada. Aí o que você vai poder perceber é os contextos, são os contextos que vão ser utilizados. Eu rio de você toda vez que você me faz graça. Pronto. Aí você vai observar que, nesse caso, o eu rio, ele funciona como núcleo do predicado dessa oração. Enquanto o rio que corta a cidade, ele funciona como ser, né, substantivo, que seria o núcleo do sujeito dentro dessa oração que eu criei aqui verbalmente para vocês, tá? Então, a gente vai poder observar. Os homônimos, eles podem ter sons parecidos, podem ter escrita parecida, né? E podem ter aí situações em que a gente vai poder
identificar semelhanças, tanto na escrita. A gente vai encontrar, por exemplo, diferenças que a gente vai explicar já já para vocês. Os parônimos ou palavras parônimas são palavras com escrita e sons parecidos. Pode ter, olha, aqui é igual, a diferença, vou até colocar aqui, ó, de uma corzinha diferente para que você possa visualizar de forma plena aí onde você tiver, ó, iguais. E aqui, ó, perdão, vou botar a cor diferente aqui, é o verde. Parecidos, tá? Eu acho que eu vou apagar esse bem aqui, porque ficou muito parecido com, botar esse azulzinho claro aqui. Igual, os parônimos iguais, sons e escrita. E parônimos são parecidas, a escrita e o som. Mas os dois têm significados diferentes. Por exemplo, retificar tem um conceito. Ratificar tem outro conceito. Retificar é consertar. Ratificar é reforçar, né? É fazer aquele processo de confirmar. Pronto, é confirmar. Então, eu retifico o motor do meu carro porque eu conserto ele. Eu ratifico a sua opinião porque eu confirmo a sua opinião. Então, são palavras que têm som, só muda, gente, o E e o A. Mas têm significados completamente opostos. Da mesma forma, do tráfego de veículos, do tráfico de entorpecentes. Então, tráfico é o ir e vir de pessoas, né? O tráfico, ó, veja que só muda aqui, ó, a questãozinha do E e do I aqui, ó. O tráfego com E é essa movimentação de carros, pessoas, transeuntes em geral. O tráfico é uma atividade ilícita, né? Ou seja, é o transporte de elementos ilícitos. Então, são diferentes, mas eles são muito parecidos na escrita, e aí eles acabam se tornando esses parônimos. Os hiperônimos é quando a gente trabalha, por exemplo, com o significado hierarquicamente superior. Por exemplo, animal. A gente tem um animal aqui, aí eu posso, por exemplo, criar do maior para o menor. Por exemplo, animal, pássaro, né? Não, vou colocar aqui, peraí. Vou colocar com animal. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver, mamífero. Por exemplo, colocar aqui um mamífero. Homem. Posso colocar criança. Veja aqui, animal, mamífero, homem, criança. Eu vou estabelecendo, ó, o mais genérico para as especificidades, ó, até eu chegar a uma especificidade do homem, que é a sua fase infantil. Então, quando eu saio do mais amplo para o... quando eu trabalho o do mais amplo, né, ao mais restrito, eu estou falando dos hiperônimos, tá? Quando eu faço o caminho inverso, do mais restrito para o mais amplo, eu estou utilizando os hipônimos. Mas não se preocupe que a gente vai trazer para vocês o trabalho detalhado em cada um desses elementos, tá? Seguindo a nossa tabelinha aqui, vou até apagar para que você... Opa, perdão. Seguindo a nossa tabelinha aqui, ó, vou apagar aqui para que você possa ter aí a sua cartela bem limpinha das informações aí. Às vezes você quer printar, tá chegando agora, tá acompanhando agora, pronto. Então, são esses 6 casos de relações semânticas que nós vamos trabalhar hoje. A Clarice está falando lá de Betânia, do Piauí. O local que ela está é um local muito doce, é a Vila do Mel. Está falando aqui no YouTube, a Clarice lá de Betânia, do Piauí, tá? Temos vários alunos aí nas localidades. Tá ok, olha, nossa equipe técnica está verificando aí essa questão da sonoridade, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Aqui a gente vai começar uma atividade, tá?
para ver se você gravou bem direitinho as palavrinhas os conceitos que nós trouxemos agora. Olha essa charge. Dengue, querem exterminar com você? O que você diz disso? A dengue, né, é um problema agora que a gente está vendo agora a respeito dessas situações, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui esses elementos. Para evidenciar a expressividade da charge, empregou-se que recurso? Picada, gente, ó, tá aqui. Perdão, deixa eu colocar aqui, marca texto. É claro, é o fim da picada. A palavra picada, ela representa um recurso de homonímia, de paronímia, de hiponímia, de hiperonímia ou de antonímia. Então, a gente vai poder observar que a palavra picada, nesse sentido aqui, está se referindo, assim, a uma gíria. Mas a gente também tem a mesma palavra com outro sentido. Picada no sentido de ser picado, ou o ato da picada, ou a referência àquele processo aquele processo que você muitas vezes tem de erupção cutânea, né? Então, a gente vai encontrar essa anedota aqui utilizando-se dentro desses conceitos da homonímia. O termo picada, ele tem a mesma pronúncia, a mesma grafia do termo picada. Aqui, a picada está sendo utilizada no seu sentido conotativo, né, que é no sentido figurado, tativo. Portanto, tem um sentido diferente do sentido denotativo, né, que seria utilizado quando nós nos referíssemos aí ao contexto do furo, né, da perfuração. Então, a palavra picada, ela pode ter dois sentidos diferentes. E quando eu uso esses dois sentidos, eu estou reconhecendo através desse uso aí os efeitos homonímicos, ou seja, onde eu conheço uma determinada representação semântica, ou seja, um determinado significante, que é essa representação vocálica aqui, picada, e essa representação, ela tem duas possibilidades de entendimento. Qual vai ser o entendimento que você vai ter? Vai depender do contexto. Por quê? Porque a grafia e a pronúncia de picada, furo, é a mesma grafia de picada, gíria, né? Que seria a representação de algo completamente fora da normalidade. Então, picada pode ser algo anormal ou pode ser um furo, né? Pode ser aí uma perfuração. Então, são dois conceitos utilizando-se de um mesmo significante, ou seja, de uma mesma representação ortográfica, só que possui significados diferentes. Quando a gente viu que o significante é igual, né, de som ou de escrita, mas os sentidos são diferentes, a gente vai encontrar aqui a chamada relação homonímica, tá? Então, a gente vai poder já adiantando aí a base dessa representação. Vamos lá, gente, ó. Agora, a gente vai trazer para vocês os sinônimos, né? Sinônimos são coisas muito parecidas. Igual gêmeos, professora. Igual gêmeos. Né? Tem gêmeos que são, né, na genética, lá na biologia, os gêmeos podem ser univitelinos ou bivitelinos, eu nem sei como é o termo. Mas os gêmeos univitelinos é quando eles são iguaizinhos, só que cada um tem uma personalidade diferente, uma identidade pessoal diferente. Assim são os sinônimos, né? Os sinônimos é quando você procura essas semelhanças, quando você procura essas palavras muito parecidas, tais quais os gêmeos, né? E aí a gente vai poder identificar essas palavras ou expressões com sentidos equivalentes, como sendo uma relação sinonímica. Os sinônimos podem ser divididos em duas categorias. Um trabalho mais apurado daria você o contexto dos chamados sinônimos perfeitos
E os sinônimos imperfeitos. Bom, o que são os sinônimos perfeitos? São palavras diferentes que significam a mesma coisa, tá? Vamos já dar um exemplo aqui para vocês. E os sinônimos imperfeitos, né, são palavras diferentes que apresentam significados parecidos, que são considerados sinônimos, porém, na sua essência, ainda não são totalmente idênticas. Então, a gente pode encontrar uma sinonímia perfeita e uma parcial, ou imperfeita, como os linguistas chamam. E aí, o que você vai poder identificar é essa possibilidade de você sempre identificar aquilo que seria, gente, ó, esse processo de semelhança. E aí, na semelhança, o que é que vão ser sugeridos? Que você use esses conceitos ou esses vocábulos, essas expressões, essas palavras, para evitar a redundância. Por exemplo, uma prática dissertativa, você fazendo aí uso da sua dissertação, numa prova, é claro que você vai ter esse cuidado, né, de evitar algo que pode prejudicar o entendimento do seu leitor, que é uma sequência de ideias que se repetem, acaba fazendo com que cognitivamente falando, a pessoa que veja, ou que leia, ou que escute o seu texto, acabe se posicionando de uma forma inadequada. Observe aqui os exemplos que a gente vai trazer para vocês. Sinônimos perfeitos. Após é igual a depois, né? Continuar é a mesma coisa do que prosseguir. Língua é sinônimo perfeito de idioma. Grito é a mesma coisa, sem tirar nem pôr, de brado. Brado. Não tem lá no hino nacional, brado forte, retumbante. O que é que ele quis dizer? Brado é grito, professora. Estão traduzindo. O grito forte e retumbante. Por que ele não utilizou logo grito? Né? Porque brado era uma palavra mais sofisticada. Falecer, né? É igualzinho a morrer. Você falece, você morre. Então, essas palavras, elas significam a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, elas têm aí esse processo de substituição completa, sem nenhum tipo de possibilidades de interpretação dupla ou ambígua, ou o que quer que seja que possa atrapalhar aí esse processo de significação. Então, elas são consideradas sinônimos perfeitos, tá? Aqui o exemplo que a gente traz para você, ó. Eu falo muitas línguas. Todas as línguas que eu sei são de países europeus. Muito bem, você é um poliglota. Observe que há um equívoco em relação à estilística. Quando a gente tem termos muito próximos uns do outro, nós podemos ter prejuízo naquilo que chamamos de redundância. Esses efeitos aqui, gente, eles causam, dentro dessa situação, efeitos que podem gerar aí um processo de ambiguidade ou redundância. Então, para evitar essa redundância, o que é que eu pego? Eu pego um sinônimo para a palavra que eu repeti, que é línguas. Mantenho ela a primeira vez e, quando precisar me referir exatamente a esse conjunto, essa expressividade, eu utilizo sinônimos. Eu falo muitas línguas, todos os idiomas que eu sei são de países europeus. Então, veja que você já quebrou aquela cacofonia, aquele eco, né? Aquele efeito repetitivo que pode, a partir dessa redundância, prejudicar o entendimento do leitor. Tá bom? Vamos lá. E os sinônimos imperfeitos, professor? Olha, veja bem. Gordo e obeso. Estamos aqui diante de duas pessoas acima do peso. Só que o obeso, gente, ele é uma figura muito mais grave, né? No sentido aí do acúmulo de gordura, né? Então, o gordo e o obeso são duas pessoas que possuem uma massa de gordura maior no corpo. Pronto. Só que o gordo,
né, dentro desses aspectos mais específicos, ele é menos volumoso do que o obeso. Então, eles são sinônimos? São. Eu dizer que a pessoa está obesa e a pessoa está gorda, são muito próximos, né? Os conceitos são muito próximos, mas se a gente for pegar o pé da letra, há diferenças. Mas dentro do enunciado que eu estou utilizando, né, eu posso fazer uso dessa situação para, novamente, evitar aquela situação da repetição. Córrego e riacho, né? O córrego, né, é uma espécie de canalização e o riacho também é um rio canalizado, pequeno. Então eles se assemelham pela ideia de um corredor de águas estreito, né? Que tem aí esse processo esse processo mais restrito aí de vazão. Mas são coisas diferentes. Um córrego é diferente de um riacho, tá? Mas dentro dessas possibilidades de aproximação, eles são muito parecidos. Emprego é uma coisa, trabalho é outra, mas são próximos às atividades a serem desenvolvidas dentro dessa possibilidade. Então, gente, olha, veja essa charge aí que a gente colocou. Vovô, cartel, gangue, tucano, quadrilha, privataria, é tudo a mesma coisa? É uma charge política, né? A mesma coisa eu não digo, meu neto. Digamos que sejam sinônimos, né? E aí, olha, ele quis falar sobre as pessoas que desviam aí dinheiro dos cofres públicos, né? Então ele chama de cartel, de gangue, de tucano, de quadrilha, de privataria, ou seja, são palavras, nesse caso aí ele está utilizando sinônimos imperfeitos, tá? Porque assim, cada uma delas tem um sentido, né? Pode se assemelhar e se aproximar como professora na utilização que a gente tem dentro desses campos aí importantes, tá bom? Então, a gente já tem aí uma noção. Então eu vou utilizar o que, professora, na minha produção de texto? Pode ser tanto um quanto o outro. O importante é que você mantenha a ideia da semelhança e proximidade, tá? Para que não seja perdido. Vamos lá para a nossa segunda questão para vocês aí participarem. Pode o professor aí que está presencial nos polos colocar aqui no nosso chat a resposta dos alunos, pode até citar o nome dos alunos, né? Pode até colocar para vocês aí. Cresce a indignação da população contra a roubalheira dos políticos. E essa época agora, não tem isso não, estão todos de bem aí com a população. Aí tá a população correndo atrás dele, ó, corruptos, ladrão, FDP, safado. E o político lá correndo e a moedinha aqui dele, caindo, 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 caindo. Aí ele vê um discurso dele, não se pode mais locupletar sossegado neste país. Qual é o sinônimo de locupletar? Ora, gente, muitas vezes nas questões vão vir palavras que você conhece, mas tem outras que você não conhece, né? E como fazer se a gente não pode consultar o dicionário? Nem toda hora a gente pode fazer uso desse dicionário. Vamos tentar pelo contexto, né? Nesse caso, locupletar é sinônimo de ludibriar os munícipes, né? A letra B, sair correndo desesperadamente. Letra C, enriquecer. Letra D, tornar-se ganancioso. Ou letra E, administrar bem o município. Só se for bem mal, né? Olha, veja bem, as pessoas estão correndo contra ele, gritando palavras como corrupto, ladrão, safado. E há um detalhe na charge que mostra ele com o dinheiro saindo, como se estivesse caindo demais, porque o bolso está muito cheio de dinheiro, né? E aí lá também, naquele quadrinho amarelado,
Ele diz assim, cresce a indignação contra a roubalheira dos políticos. Quando um político rouba, ele faz o quê, gente? Qual seria a consequência desse roubo? Locupletar. Locupletar é enriquecer, gente. Então, no caso aí, ó, pô, não se pode mais enriquecer sossegado neste país. É uma grande ironia, mas o sentido aí, ó, que a gente vai utilizar é enriquecer. Ele não está ludibriando os munícipes, ele está, ó, enriquecendo, guardando dinheiro pesado no bolso aí, dentro dessa possibilidade. Então, se você quer um destino positivo para a sua vida, tente colocar esse verbo nas suas orações, para que você possa locupletar o mais rápido possível, enriquecer rapidamente. E locupletar é um enriquecimento rápido, né? Por isso é que ele chama ele de corrupto, por isso ó, que ele vai roubar, né? Então tem uma série de dicas aqui que faz você marcar a alternativa correta, tá bom? Na sequência, as palavras pronunciadas pela população: corrupto, ladrão, safado. Esse daqui eu não vou dizer não, mas FDP você já sabe o que é, né? Elas podem ser consideradas, elas têm relação direta. Elas são sinônimas perfeitas ou são sinônimas imperfeitas, gente, ó. Elas são idênticas no seu processo de identificação ou elas têm razões diferentes? Olha, veja bem, nesse caso aqui, a gente vai poder observar que corrupto tem uma ação, né, um sentido próprio, sozinho, isolado. Ladrão também tem outro sentido isolado. FDP também, você já sabe que é um sentido diferente. E safado. Eles todos juntos estão criticando a postura do cidadão aqui, que no caso é uma pessoa que enriquece desviando dinheiro público, né? Então, elas por serem diferentes na sua origem, né? Mas aplicadas dentro desse processo de semelhança, elas vão ser sinônimas imperfeitas. As palavras, né, corrupto, ladrão, safado, não podem ser consideradas idênticas, porque elas isoladas, elas não têm o mesmo significado. Porém, aqui, na charge, inserida nesse contexto político, por isso que é importante, não dá para você, qual é o sentido da palavra? Você tem que saber isso através do que seria aí o contexto. Aí, dentro desse contexto, dessa charge, dessa crítica que o autor quer fazer, você consegue perceber que elas todas são sinônimas aí da ação que esse personagem representa, tá bom? Então, a gente vai poder perceber que elas são muito próximas. O entendimento que a pessoa vai ter é que elas são relacionadas a essa mesma pessoa, tá bom? Então, sinônimas imperfeitas. Gente, ó, saiu recentemente aí. Rinoceronte em alta velocidade lembra a cena do longa Jumanji, né, de 1995. Um rinoceronte invadiu uma rua em alta velocidade para a perplexidade de diversos espectadores, tão in loco quanto online. A cena, e é um animal extremamente agressivo, ele é altamente territorialista, né? E ele tem uma força tonelônica aí, viu, gente? A cena impressionante veio à tona no Twitter, pelas mãos de um oficial do Exército Florestal Indiano, identificado como Susantananda. Muito bem. Olha, tá aí um trecho de uma reportagem qualquer. De acordo com o contexto, o sentido do elemento grifado, qual é o elemento grifado? Perplexidade. Pode ser adequadamente reproduzido por... Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer, professor? Substituir. Perplexidade é sinônimo de quê? De descompasso, de problemática, de melancolia, de estupefação ou de animosidade. Vocês que estão aí, ó, nas nossas unidades da SEDUC, a Clarice que está acompanhando pelo YouTube,
lá em Betânia, Campo Largo, Palmeiras, São Pedro, né? Qual seria o sinônimo para a palavra perplexo? Pela perplexidade, para a perplexidade, eu substituo sem aí nenhum problema de sentido por descompasso, por problemática, melancolia, estupefação ou animosidade. Descompasso é uma coisa fora da normalidade, né? Uma coisa que está caminhando aí na contramão daquilo que seria. Para o descompasso de diversos espectadores, não. A perplexidade é sinônimo, por exemplo, de susto, admiração, né? Problemática também não, melancolia também não, mas isto... Opa, cadê? Ah, é porque eu voltei aqui, só para dar... Estupefação. Ah, professor, então a pessoa estupefada é uma pessoa perplexa. Como a gente diz no coloquial, de queixo caído, tá bom? Animosidade, professor, o que é animosidade? Raiva, insatisfação, irritabilidade, né? A animosidade é quando você está com os nervos à flor da pele, tá? Então, estupefado é algo muito, muito surpreendente e a animosidade é algo bastante fora dessa realidade. Próxima questão. Goze tanto das suas realizações quanto os seus sonhos. Mantenha-se interessado naquilo que você faz. Por humilde que seja, aquilo que você faz é algo que realmente possui. Num tempo em que tudo muda sem parar. Olha aí, gente, as palavras do Rubem Alves, tá? E aí, o que é que a gente quer? Novamente, outro exercíciozinho de sinônimo. A palavra que substitui a expressão sem parar, no final do texto, sem alterar o sentido. Ou seja, sem alterar o sentido, eu quero um sinônimo, né? Qual é o sinônimo da expressão sem parar? É incontinuamente, incessantemente, imparcialmente, incomparavelmente ou imperceptivelmente. Sem parar é um advérbio. Então, eu tenho que substituir por uma palavra que tenha também a mesma construção, né? Sem parar é algo incontinuamente, incessantemente, imparcialmente, incomparavelmente ou imperceptivelmente, né? O que é que você acha aí, gente? Vamos lá, vamos responder. Olha, gente, tá aqui, ó. Algo sem parar é algo que é incessante, tá? Que não tem cessão, ou seja, não tem fim, tá? Incontinuamente, professor, eu pensei que fosse, mas o in é o prefixo de negação. Se fosse continuamente, aí teria, se não tivesse o prefixo de negação, aí, olha, cessante é algo que para. E aí o in vem para negar o efeito de cessar, portanto, é exatamente igual à expressão sem parar. Imparcial é aquele que não é parcial, incomparável é aquele que não se compara, imperceptível é aquele que não se percebe. Então, os advérbios formados por esse processo de construção de palavras, né, é necessário que a gente entenda aí que ele tem esse efeito de negar aquilo que seria a raiz etimológica dessa palavra. Então, a alternativa correta, incessante. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula, será que vai dar tempo? Bibliotecário, o buscador original. Olha essa imagem de um site aí, tá? Pode-se compreender da imagem que há, de forma implícita, uma relação de sentido entre a palavra bibliotecário e a expressão buscador original. Essa relação acontece porque elas são ambíguas, porque elas são sinônimas, porque elas são parônimas, porque elas são antônimas ou porque elas são homônimas. Bibliotecário
é aquela pessoa que quando você chega na biblioteca, vai buscar o seu original ou o texto para que você possa aí ter essa representatividade. Então, a alternativa correta aqui, ó, é claro, são palavras sinônimas, tá? Então, são expressões que têm aí essa mesma força de sentidos, né? E essa força de sentido representa essa sinonímia. Pronto. Ó, aí, ó, vou deixar para falar do antônimo na nossa próxima aula. Então, vamos só fechar aqui para a gente gravar. Gravando aí as informações. Sinônimos podem ser aquelas palavras que possuem um campo idêntico, só que com significantes diferentes, né? Ou seja, significante é a palavra, é a organização vocálica, é a estrutura aí daquilo que a gente chama, né, desse grafema, né? Aquilo que você utiliza para representar esses elementos gráficos, né? E aí a gente pode ter duas modalidades de sinônimos. Os sinônimos perfeitos, que são aquelas palavras que têm a mesma expressão, ou seja, o mesmo efeito de sentido, só que são expressividades diferentes. E os sinônimos imperfeitos, que a gente acabou de ver aqui. Ó, no caso do bibliotecário e do buscador original, a gente tem a referência aos sinônimos imperfeitos. Por quê? Porque ele está referindo-se à figura do... ou melhor, dos sinônimos perfeitos, porque são expressões que dizem e que tentam traduzir o mesmo semântico, ou seja, o mesmo sentido, né? Para a gente poder trabalhar. Mas isso foi na nossa primeira aula, a gente ainda tem mais 3 assuntos aqui para a nossa segunda aula. Só o tempo da gente abastecer aqui, trocar as nossas cartelas, fazer aí todo esse processo tecnológico, e a gente volta no nosso segundo momento de análise linguística. Vamos falar sobre antonímia, paronímia, homonímia e exercício o tempo todo para a gente poder executar de forma correta as nossas atividades, tá bom? Só 3 minutinhos, a gente volta já.